Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui com mais uma versão do Plantcast, o podcast que vai falar sobre assuntos relevantes para a nutrição, fisiologia de plantas e hoje também com uma pauta bastante relevante para a atualidade da agricultura nacional, sobre o uso dos nutrientes, o uso mais adequado dos nutrientes, o uso mais eficiente dos nutrientes. O que a gente tem ouvido nos dias atuais é que os nutrientes estão cada vez mais tendo seus preços elevados, e aí quando a gente olha por outro lado, a rentabilidade das culturas afetada por isso, a gente tem também o preço de algumas commodities agrícolas, como soja, como o café, reduzindo dentro desse cenário global, e sempre vem aquela pergunta, né, dentro de nutrição, fisiologia de plantas, qual que é a decisão a ser tomada? Qual que é a melhor decisão a ser tomada? Mas para isso, a gente quis construir uma pauta de um podcast aqui para vocês, convidando aquela pessoa que talvez a gente entenda como seja uma grande voz do agronegócio brasileiro, o professor Carlos Cogo, para falar um pouco de como que está a situação do agricultor, como que está a situação financeira, como que está essa questão do mercado global, e falar um pouco sobre o que vem por aí, como que a gente está hoje e o que vem por aí. Uma coisa que eu tenho falado bastante no dia a dia é que a gente precisa ter as melhores informações para tomar as melhores decisões. E como o agro ele também tem repercussões em mídias locais, mídias globais, nada melhor do que ter uma fonte super confiável, uma fonte de alguém que tem experiência de longo prazo dentro do agronegócio para trazer para a gente um compilado de informações. E para isso, gostaria de dar aí uma saudação ao professor Carlos Cogo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, vamos tentar contribuir hoje da melhor forma possível. Uma informação correta, seja boa ou não seja. Excelente, obrigado. E junto com o professor Carlos Cogo, também está com a gente aqui o nosso diretor comercial, Guilherme Terribile, diretor comercial da SL para a região dos Cerrados. Guilhermão, tudo bem? Rafael, tudo bem e você? Pessoal, eu queria então iniciar agora perguntando para o professor Carlos Cogo e dando esse tempo para falar um pouco, professor, sobre o cenário. Como que está esse cenário global? A gente tem guerra que em algum momento parou, em algum momento voltou, e como que está a influência disso em preço de fertilizante, preço de commodity, como que você está enxergando isso nesse momento? Perfeitamente. Realmente, a guerra chega num momento bastante difícil para o setor, né? A gente já vem num ciclo de baixa bem estendido para as commodities, de modo geral. Você tem um ciclo de baixa hoje, principalmente sobre soja, sobre açúcar também, que vai influenciar o preço de cana. Sobre milho, de alguma forma, também há uma pressão baixista global em função de tudo que está acontecendo. E ainda o mundo trabalhando com estoques elevados, né? E aí chega uma guerra que não tem ainda um desfecho, né? Só para lembrar, né? Na última oportunidade, o Donald Trump anunciou pela 39ª vez, tem sites contabilizando isso, 39ª vez o fim da guerra. Ele não acontece. Então, o petróleo já cedeu, e o petróleo foi o principal vetor da alta dos fertilizantes aí durante os últimos 2 meses. Nós temos aí mais de 100 dias de guerra. Levou a alta de gás natural, levou a alta de enxofre, alta dos grupos de nitrogenados, de fosfatados, num período de mais achatadas, né? Então, é um desafio triplo que se apresenta para o setor. Nós temos, então, a questão dos fertilizantes, da guerra, nós temos uma pressão de preços das commodities, as margens mais achatadas, e nós temos, que nós vamos falar mais adiante, um desafio climático esse ano, o El Niño, que promete ser um dos El Niños mais intensos desde a série histórica iniciada lá na década de 50, né? Então, a gente pode ter realmente um desafio muito grande aí, que vai envolver toda a questão tecnológica da lavoura, de certa forma, né? O que fazer, o que não fazer. Então, é um momento realmente complexo. Bom dizer também que os fertilizantes já cederam das suas máximas, é normal acontecer isso, você tem uma alta muito exagerada. A alta exagerada a gente pode dizer que ela se deu ao longo do mês de maio,
e os preços subiram de maneira bastante intensa. O destaque realmente foi a ureia. A ureia acabou subindo 53% no seu pico em relação ao que estava antes da guerra, né? E os nitrogenados e os fosfatados a mesma coisa, mas num impacto menor, subiram em torno de 16% em relação ao que eles estavam antes da guerra. E agora, nesse decorrer desse mês de junho, a chamada destruição da demanda, né, onde você tem uma retração de demanda muito grande, os preços começam a ceder. A ureia já caiu 18% no acumulado do mês de junho e os fosfatados já caíram entre 6% e 8% no acumulado do mês de junho, né? No momento que nós estamos, então, até para a gente tentar balizar bem, colocar todo mundo na mesma linha, nós estamos, dependendo da região, entre 40% a 45% dos fertilizantes em abertos para serem adquiridos para a temporada 26-27. Esse é o cenário, Rafael. Excelente, excelente, professor. E cabe colocar também, como essas informações elas são de certa forma voláteis, nós estamos gravando esse podcast no dia 12/6/2026. Eu coloco isso porque tem muita gente que ouve, acaba tomando decisão a partir dessas informações, e o cenário atual que a gente está vendo é esse, conforme o professor colocou. Guilhermão, Bom, professor, o senhor entrou no tema do NPK, que é um dos grandes temas hoje na mesa do produtor, né? Principalmente pela questão do impacto dentro do custo dele. Quando o senhor diz que está cedendo os preços de fertilizantes, né? Mas ao mesmo tempo nós temos um outro cenário, né? Nós temos importações atrasadas de fertilizantes com 25 milhões frente a 32 do último ano, né? Nós temos uma pressão que cada vez mais uma pressão logística, né? Que vai ter aquele gargalo logístico, e tem a questão de timing. Como é que o senhor enxerga aqui em dois momentos, né? O primeiro, o fertilizante para plantio agora, de fato, o fosfatado e o potássio, né? Disponibilidade e preço para esses produtos até outubro. E quando olha num cenário mais nitrogenado para culturas como perenes e também safrinha, aí, como o senhor disse, o senhor já vê a questão de ceder o preço e a questão da disponibilidade desse produto também. Exatamente. Além dessa questão do atraso das importações, vamos fazer um gancho lá para a guerra anterior, a guerra Rússia e Ucrânia, que já completa mais de 4 anos. Outra coisa interessante também, né? A guerra da Rússia e Ucrânia, que era para encerrar em 3 dias, já durou mais que a Primeira Guerra Mundial. E muita gente não se deu conta disso, né? eu não tinha me Isso, dado conta disso. Isso exatamente. é uma informação nova e mostra assim, a que Eu nós acho. chegamos, né? Ontem chegou a frustração do Putin, né? E só para não deixar passar aproveitar o momento, mas a Ucrânia voltou a conquistar territórios. Então você vê que as coisas demoram para se resolver, né? E isso está acontecendo desse imbróglio aí entre Irã e Estados Unidos, né? Não chegam a um acordo. E agora começa a questão de logística a pesar. Nós estamos com o time, começando por time, o time já se foi. Em junho já é a hora de tomar a decisão final, né? Com atraso de importação. Os estoques zerados nas empresas, as indústrias nas revendas, zerados, porque o que tinha foi escoado, faltando ainda uma quantidade muito acima da média histórica para essa época do ano. Está atrasado até por motivos óbvios, está atrasado. Não tem mais o que esperar, o produtor precisa tomar uma decisão, né? E o que a gente tem que levar em conta é que tomar uma decisão de redução de uso é uma coisa muito individual, ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Mas uma decisão de redução de uso num ano de margem apertada, num ano de pressão sobre a rentabilidade líquida de uma fazenda nas áreas de soja, nas áreas de milho, no próprio algodão, cana, não tanto para café, num ano assim, e ainda com o agregado de um desafio climático, sem saber qual é o fim da guerra, pode acontecer amanhã, mas pode levar um bom tempo. Lembrando que mesmo o fim da guerra levaria o petróleo para uma baixa muito rápida, mas não os fertilizantes. Nós tivemos instalações destruídas, grandes plantas de produção de gás natural foram afetadas, né? A capacidade dos países foi afetada, a logística global continua afetada, não tem um cenário para regular uma regularização do escoamento pelo Estreito de Hormuz, ou seja, não tem mais tempo, tem que tomar decisão. Se for tomar decisão individualmente e for pensar em uma redução tecnológica, tem que saber que ela está sendo feita num momento bastante impropício para tomar uma atitude dessa. Fazer isso num ambiente de um clima adverso
e ainda correr o risco de não ter uma produtividade alta quando a sua margem é muito apertada, pode colocar o produtor numa situação difícil, né? Então, acho que além de qualquer coisa, a recomendação é, para quem ainda não fez, realmente a recomendação direta é tomar de imediato uma atitude de garantir o suprimento de insumos. Eu estou falando de insumos em geral, isso inclui até defensivos também, biológicos, etc., para a próxima temporada. Para a temporada de verão não dá mais tempo. Claro que para a segunda safra de milho do ano que vem, e até mesmo para café, você tem um tempo ainda. Pode esticar um pouco mais isso. O nosso número indica que só foi 12% do fertilizante para a segunda safra de milho adquirido até agora. É muito pouco, é muito abaixo Sim. da média histórica. Então, esse tem tempo ainda. A gente pode esticar mais alguns meses ainda para tomar essa decisão, até porque o milho tem um viés um pouco diferente, é uma cultura que tem preço mais sustentado lá fora, uma demanda interna muito aquecida, em função do etanol de milho crescendo, o setor de carnes crescendo muito rápido no Brasil também, tudo indo muito bem nessa questão de demanda. Então, aqui tem um pouco mais de tempo. Mas se a gente pensar em soja, realmente, pensar em algodão, principalmente, duas culturas de uso iminente, não tem mais tempo mesmo. Tem que tomar essa decisão de uma vez por todas, ou vai correr o risco de a logística impedir o produto de chegar na hora certa, que é pior ainda do que comprar errado, né? Eu ouvi esses dias em uma conversa, né, alguns agricultores, talvez apostando no final da guerra para ter uma melhor janela de tomada de decisão de fertilizante. é, e você coloca aqui, professor, que basicamente o final da guerra não vai determinar a mudança nessa cadeia do fertilizante. E existem algumas estimativas, né, de quando que isso volta a se normalizar. Qual que você acredita mais, professor, de tempo? Quanto tempo que esse cenário ele volta a se normalizar? Tem dois efeitos aí. Tem o efeito da retração de demanda, né? Você já começa a notar a retração de demanda na Europa, no Sudeste Asiático. Ela já aconteceu na América do Norte, vai acontecer na América do Sul também. Então, a retração de demanda colabora também para uma acomodação de preço. Agora, a normalização de tudo mesmo, não, nem, na verdade, nem pode se cravar uma data, porque ela dependeria primeiramente, obviamente, do fim da guerra. E o fim da guerra, como eu disse, foram 39 vezes anunciado e nenhum deles com sucesso. Então, mesmo que a gente tenha uma imediato, vamos pensar na hipótese de ter um imediato fim do conflito, mesmo que um imediato fim do conflito, nós levaríamos de 90 a 120 dias para ter alguma normalização de fluxo de escoamento logístico, né? Isso minimamente retomada de fluxo, né? Ou seja, ainda vai levar tempo, no mínimo 3 ou 4 meses, com muito otimismo para que tudo tenha uma normalidade, que os preços voltem a se acomodar em patamares um pouco mais baixos. Ou seja, Se acabasse hoje, né? isso se acabasse hoje. Que não está. Temos isso em mente, né? Isso não está no radar por enquanto. Professor, e com esse cenário muito adverso, a gente tem escutado muitos produtores falarem sobre redução diária, seja pelo custo, da produção, seja até pela disponibilidade de crédito que permita ele suportar esse plantio. Qual que está sendo a estimativa do senhor e qual que é o impacto que você vê em relação à oferta dos produtos, né? Na última estimativa da consultoria aqui para essa plantio da safra de verão, a gente está vendo estabilidade na área de soja, né? O que já é uma notícia diferente, porque a área de soja vem há 20 anos consecutivos com aumentos anuais entre 2,5% a 4% todo ano, né? De maneira sustentável. Então, primeiro, a minha visão sobre isso, uma estabilização da área de soja no Brasil, ou até uma recuo da área, é uma notícia muito bem-vinda, tá? Para o mercado, o efeito disso é muito positivo. Vamos lembrar, a última vez que o Brasil teve redução de área de soja foi em 2006, faz exatamente 20 anos, né? Naquela época, a influência que isso teve no mundo foi mínima, o mundo praticamente desprezou essa informação. Agora não, agora o Brasil tem 40% da oferta global de soja e 55% do comércio global de soja. Uma retração de área no Brasil, ou uma retração ou estabilização mesmo da área, com um viés de uma produtividade menor, por motivos óbvios, clima adverso, uso de insumos comprometido, seria falar daqui lá mais adiante numa redução de produção no Brasil. Uma redução de produção no maior player global traz uma influência positiva para o mercado. Então, eu não vejo com maus olhos uma questão de uma redução de área ou até uma estabilização de área. O que eu estou vendo nas viagens é um produtor que vai
focar naquela parte da fazenda, da lavoura dele que tem Sim. bom desempenho e deixar de lado aquela parte que tem a parte de areia, aquela parte que não produz muito, que tem baixa fertilidade, que ele tem que atacar com muito mais fertilizante. Essa atitude, se ele tomar, é muito bem-vinda, sinceramente, é muito bem-vinda mesmo. A gente deseja que faça isso, coloque todo o vigor de lavoura em cima daquilo que realmente tem potencial, né, com um bom nível de fertilização, né, com um bom nível de insumos, e deixa de lado aquilo que não for competitivo. A gente está vendo também casos de arrendamentos devolvidos que não tem mais margem, então o produtor devolve, quebra o contrato, não quer mais seguir naquilo lá, também é uma coisa bem-vinda, né, o negócio também não vinha numa balada boa, vinha Sim. um viés ruim aí também, né? Enlouqueceu, pagando esses arrendamentos absurdos ali em 2021, 2022, né? Que acabou eclodindo em toda essa situação atual, né? Então, eu vejo de bons olhos. A retração que haveria no algodão não vejo mais. O algodão foi muito beneficiado pela guerra, as cotações subiram, as mais voltaram. No milho, a mesma coisa. Não vejo ainda retração. Vai ter uma retração na safra de verão, com certeza, mas a safra de verão de milho é uma safra que já vem em queda há muito tempo. Nós plantamos no ano passado 4 milhões de hectares, nós estamos estimando este ano em 3,6 e 3,8 milhões de hectares. Isso acontecendo, que isso vai acontecer em função do custo alto da ureia, de nitrogenados, mesmo com alguma troca por amônia, etc. Isso acontecendo reforça um viés de alta de preços de milho para 2027, porque nós já vamos virar com estoque de passagem provavelmente menor, as exportações estão andando bem, o consumo interno vem crescendo de maneira muito robusta. Nós vamos bater um recorde de produção de etanol de milho, vamos bater um recorde de produção e consumo de rações, né? E provavelmente nós vamos ter um segundo maior volume exportado da história. Então, tudo isso com uma retração diária no verão pode levar já a uma configuração de preço para quem vai definir sua segunda safra do ano que vem, a um preço gradualmente em alta entre o final do ano e o início do outro ano. Ou seja, vai criar um ambiente propício a comprar uma boa posição em fertilizantes, ainda com uma margem mais apertada que o normal, mas uma margem positiva e que pode ser até uma das formas de fazer com que a fazenda como um todo, que tem lá seu algodão, pecuária, soja, milho, sorgo, tudo junto, tenha um bom desempenho em 2027. Então, o milho dá tempo ainda, vai ter tempo de fazer um bom nível de fertilização e de avançar com boa tecnologia. Então, são duas situações diferentes, da soja mais desafiadora, mas seria bem-vindo uma redução de área, e do milho, provavelmente vão ter uma estabilidade ou aumento de área na segunda safra 27, mas com retração na safra de verão, o que vai ser positivo para o mercado. É impressionante assim, como essa questão de viés de informações, né? A gente está vendo aqui que realmente a área de soja não vai crescer esse 2 a 4%, mas que não necessariamente a gente tem aqui uma notícia negativa, né, professor? A gente tem uma notícia que aponta para a eficiência. Eu tenho falado durante esse ano que talvez esse seja um grande ano que o agrônomo, o consultor técnico, ele tem mais do que metas de trabalho, ele tem uma missão de apoiar o produtor a tomar decisões inteligentes, dentro de um cenário de mais restrição, de usar de forma eficiente ali insumos como um todo, nutrientes, mas também defensivos, sementes, para potencializar as melhores áreas, fazer essa gestão de talhão dentro da fazenda. Eu acho que aí tem uma grande oportunidade. Agora, uma coisa que a gente não consegue escapar é que todo esse desenho ele vai construindo também eu diria ali um balanço, né? Ele vai construindo o DRE do agricultor, e vai mostrando mudanças na rentabilidade daquilo que a gente viu nos últimos anos. E aí, professor, pensando assim, eu sei que nem todo mundo aqui vai estar vendo algum material, né? A gente não está aqui é, apresentando um PowerPoint, mas se a gente tivesse que fazer uma linha do tempo, né, de 2022 até os dias atuais, como que está a rentabilidade de soja, milho, café e cana, algodão também? O que vem acontecendo dentro da rentabilidade desses agricultores? Se você pegar um histórico, uma linha de tempo, começando por 2010, não tão distante assim, vou pegar 15, 6, 16 safras atrás,
até ali antes de 21, 22, que foi a pandemia, depois levou à explosão de preço de todas as commodities, derivativos, mercado financeiro, tudo explodiu. Nós vínhamos com uma boa rentabilidade nas commodities, de modo geral, né? Tanto, todas elas. A própria soja, dá para incluir o milho, o café oscilando bastante, porque o café tem aquela coisa de ser perene, de ter ciclos mais longos. Aí chega ali em 21, 22, nós temos uma explosão de rentabilidade, né? A rentabilidade é a maior da série histórica para tudo. Foi para soja, para milho, para café, para algodão, para a própria cana, aconteceu isso também. E a ressaca disso foi muito grande, né? Porque a ressaca disso foi o quê? Uma grande expansão de áreas de plantios, um grande aviltamento no custo dos arrendamentos, que explodiram de preço, ficaram em patamares completamente inviáveis, né? Totalmente não recomendados, inviáveis, e acabou gerando a alavancagem que levou a esse aperto de crédito que chegou hoje, né? Então a gente está vindo agora, na verdade, desde 2023 com uma margem apertada, né? Então a gente está aí chegando, indo agora para a nossa quinta temporada, 22, 23, 23, 24, 24, 25, né? Agora estamos na 25, 26, estamos caminhando para 26, 27, com margens em queda. E isso vale para grãos de modo geral, né? É uma grande ressaca oriunda lá, né, de todo o aumento de áreas plantadas, de custos aviltados de arrendamento, produtores se alavancando, um ciclo estendido de baixa mais longo que o normal. As baixas de commodities, elas duram em média 3 a 4 temporadas. Nós estamos indo para a quinta temporada. Então, provavelmente, não dá para falar isso categoricamente ainda, mas a gente está indo para um final do ciclo de baixa, se as coisas acontecerem da maneira que a gente está traçando aqui, uma estabilização de área, uma redução de produtividade, um clima afetando a produtividade, derrubando os estoques globais, a gente deve estar caminhando para um fechamento desse ciclo de baixa. Não dá para cravar isso ainda, mas tudo indica que isso vai acontecer por vias tortas ou por vias normais, vai acabar acontecendo algum ajuste no mercado para chegar nisso. Até porque, vamos lembrar, né? Enquanto tudo isso está acontecendo, as áreas de plantio vão caindo no mundo. Por exemplo, você pega a área de soja, ela aumenta nos Estados Unidos, mas começa a dar sinal de estabilidade aqui, não deve crescer na Argentina. Você pega as áreas de milho, caiu na Europa, caiu na Ásia, né? Há sinais, houve uma queda muito grande, área plantada nos Estados Unidos, vai cair área de averão no Brasil, vai cair área de plantada na Argentina, de maneira bastante intensa. Então, isso tudo acontece só no longo prazo. Ninguém vai notar a queda de área de milho ou de soja agora. Vai notar lá, quando virar o ciclo, quando escoar estoques, e aí vai começar, então, haver um processo gradual de recuperação de preço, né? Então, está caminhando para isso pelas próprias vias do mercado, o mercado buscando esse ajuste, o que é natural que ocorra. Bom, olhando aí para essa questão então de rentabilidade, a gente até espera que volte e que realmente suas palavras se concretizem nos próximos meses, professor. Eu acho que um ponto positivo que a gente tem aqui no podcast é olhar também o que nós temos de fatores positivos. Realmente a mídia tem feito bastante comunicação sobre os fatores negativos, eles são, em algum momento, parecem ser infindáveis, né? A capacidade de surgir um novo fator negativo para o agricultor, para a agricultura também, tem muitas mulheres liderando o campo. Mas eu queria realmente, se a gente pudesse fazer um apanhado, uma seleção do que nós temos de fatores positivos. Aquele que o agricultor, Guilherme, ele vai olhar e ele vai se inspirar, ele vai entender, olha, eu tenho um lado aqui que muita gente comunica muito bem, mas eu tenho os fatores positivos aqui que me puxam e me fazem acreditar realmente que a gente vai ter um ótimo ano, que quem fizer um bom trabalho vai colher o resultado disso. Quais seriam esses fatores aí, professor? Acho que é a primeira coisa, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós vamos passar por tudo, por toda essa fase. Nós não tivemos margem negativa no agronegócio, né? Acho que a primeira leitura tem que ser feita. Se você olhar para os Estados Unidos, hoje são nosso maior concorrente no mercado global de grãos, eles estão indo para a terceira temporada de margem negativa, 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 prejuízo nas lavouras, que lá só se justifica porque o governo tem dois programas de sustentação de renda, um de renda e um de preço, que paga a diferença para o produtor, né?
de milho, de soja, de algodão, de 22 grãos, 22 commodities, com recursos do governo, da lei agrícola americana, né? Aqui nós não temos isso, né? Nós não temos mais nem seguro rural praticamente no Brasil. Então, nós estamos passando por tudo isso sem nenhum momento ter acontecido margem negativa. As margens podem estar achatadas, mas não são negativas em nenhum ponto do país, sobre nenhuma configuração e nenhuma commodity. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? O segundo ponto é entender que o Brasil, nesse meio tempo, construiu uma liderança no agronegócio global. Hoje é o maior exportador do agro global, conseguiu posição de liderança na soja, nas carnes, segundo maior exportador de milho do mundo, maior exportador de café, maior de açúcar. E isso é uma liderança que você não abala mais, você não entrega mais. E assim, num cenário, é, olhando para a próxima temporada mesmo, a gente vai ter certamente uma imposição do desafio climático sendo precificada nos mercados de commodities, né? E alguma outra coisa que aconteceu nesse meio tempo, que também em função de toda a notícia que está, como o Rafael falou, que está saindo na mídia, muitas coisas negativas, muita mídia em cima de crise, etc. e tal, não se chegou a uma coisa. Ninguém parou para pensar por que a soja não está caindo de preço no mercado global, mesmo com tudo que está acontecendo. Por exemplo, os Estados Unidos não estão quase exportando absolutamente nada para a China e o preço não está caindo. Alguém já parou para entender e analisar o que está acontecendo? Explodiu a demanda por biocombustíveis. Ela já vinha forte e com a guerra isso se deflagrou um processo grande de expansão de plantas e da demanda de biodiesel, de soja e de etanol de milho no mundo todo. E isso vale para etanol de cana também. E essa é uma demanda que chega para não sair mais. E essa demanda vai exigir do Brasil colocar novas áreas de plantio especificamente para atender a demanda de biocombustíveis. Ah, mas isso só vai acontecer no longo prazo. Não, isso já está acontecendo. Só que é um processo que vai se consolidando no médio e longo prazo e que vai dar mais ainda, vai dar mais substrato para o negócio crescer de maneira sustentada e vai retirar um pouco do peso que o Brasil tem do mercado internacional. Nós já somos líderes, já temos posições amplas no mercado global, grande participação na maior parte das commodities, mas nós vamos ter também um ímpeto de consumo interno crescendo via demanda para biocombustíveis. Isso vale para cana, isso vale para o milho, o etanol aí bombando, crescendo em taxa de 2 dígitos ao ano, e vale para o biodiesel de soja, que vem crescendo, aí a mistura vai crescer mais um ponto percentual, vamos chegar até um B25, 25% de mistura de biodiesel no diesel, e isso vai exigir área. Por exemplo, vou dar um exemplo, na soja, em 10 anos nós vamos precisar 11 milhões de hectares de soja a mais para atender só biodiesel, independentemente do que ocorra no mercado internacional. E no milho vamos precisar 5 milhões e meio de hectares de milho segunda safra para atender a demanda de etanol. Nossa demanda interna, não depende de ninguém externo, de nenhum ambiente externo para acontecer isso. Então, tem muita coisa que está acontecendo que fica escondido, aí fica apagado num ambiente que as notícias ruins prevalecem, infelizmente. Essa é a situação. Sim, e aí você falou de efeitos climáticos esse ano, El Ninho vem para trazer uma notícia positiva, negativa, como que a gente consegue interpretar isso, professor? Essa é uma situação paradoxal, né? Porque assim, se você olhar o caso da soja, é, primeiro eu vou falar, o El Ninho está decretado oficialmente, o El Ninho hoje, nesse momento, 63% de chances que ele seja um El Ninho intenso e seja um dos maiores das últimas décadas aí, né? O que está sendo mapeado, desvios de temperatura muito altos, né? E os riscos, para todo mundo já conhece, mas não custa a gente falar, né? Nós temos um risco, então, de estiagem, temperaturas altas, chuvas mais escassas no centro-oeste e riscos de estiagens em toda a região nordeste, no Mato Piba e norte do Brasil, né? Então, lembrando, não é preciso ter quebra de safra para um preço futuro reagir. O preço futuro ele reage diante do risco de quebra. Então, ao longo da próxima temporada, dessa nova que nós vamos plantar agora, ao longo dela, o El Ninho vai se desenvolver, vai começar a atuar, vai começar a trazer dificuldades, e ainda que ele não traga nenhuma quebra, e tomara que não traga, ainda que ele não traga nenhuma quebra, ele vai trazer um impacto altista no preço das commodities e vai levar a momentos interessantes de venda futura, tanto para milho, para soja, para o próprio café, que é influenciado por isso também, a própria cana tem influência, né? Vamos lembrar em nível global. Em nível global, o maior risco na soja é Brasil, né? Argentina, geralmente Paraguai são beneficiados por El Niño, Estados Unidos não tem grande problema, vai ficar fora de época,
é Brasil. Então, o risco é uma quebra no Brasil, né, e levar o preço. No caso do milho, o risco é global. Pega a Ásia, pega Brasil, pega América do Sul, pega uma grande parte do país. No caso do café, o risco é global também. Você pega toda a parte da Ásia, produtores de café Conilon, por exemplo, os países que plantam arábica também na Ásia, todo aquele eixo Ásia e a África também pode ter prejuízo. Além aqui do Colômbia, que é um grande player também, que pode ter problemas com o El Niño, porque é a região de seca para a Colômbia no ano de El Niño. Então, café é altista. Para soja também, mas depende do Brasil. E para café, a mesma coisa, você tem o impacto África, Ásia. Para cana, você tem redução das monções na Índia, na Tailândia, redução de chuvas, pode ter redução da produção de açúcar e pode ter reação de preço. No mercado de café e de açúcar, a precificação já começou. Eram mercados que vinham caindo de preço e os preços pararam. Se você olhar agora, os futuros de café eles pararam de cair, 27, 28. Os futuros de açúcar estão em alta, para quem não está observando, eles estão todos em alta. Todos os vencimentos do ano que vem estão em alta. É ao contrário do que está acontecendo no mercado físico. E a soja ainda não precificou, porque não é época ainda. Quando começar a temporada de plantio, vai começar a haver precificação também. Então, em nível global, tem muitos danos em vários locais. Fica o paradoxo aqui, que é o Brasil. Seria aquela coisa, o produtor brasileiro vai ter que torcer para uma quebra, então, no Brasil para ter uma reação de preço, desde que a quebra não seja na fazenda dele, né? Então vai ser aquela coisa, Exatamente, é uma exatamente. situação meio complexa aí de ter que, né, esperar uma quebra pode melhorar o meu negócio, mas desde que a quebra não seja na minha fazenda, né? Professor, tudo que o senhor trouxe aqui tem dois desafios, né? O do curto prazo e depois tem boas notícias aí para o médio e longo prazo. Mas hoje, olhando aqui, né, vamos falar de gestão, que eu acho que é isso que vai mudar aqui para o produtor de fato, né? Como que uma gestão e nutrição mais eficiente da lavoura, na sua opinião, pode reduzir a exposição de riscos não controláveis do produtor? Risco esse como clima, como as dificuldades de insumo, né, essa sazonalidade de preço, e ao mesmo tempo, como que ele pode, na gestão dele, tomar decisões que otimizem o seu recurso numa época que a gente tem uma escassez de capital, né? O produtor brasileiro já está nessa trilha há bastante tempo, sempre foi um sujeito muito focado, né, no resultado é, o melhor possível do negócio, mas agora, num ambiente desse, a decisão sobre a deficiência do pacote tecnológico, ela é vital, né? Ela pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. Então não tem mais espaço para nenhum tipo de amadorismo, nenhum tipo de experimento de última hora, né? Agora realmente a gente sempre brinca, agora é hora de fazer o feijão com arroz. Usar o pacote tecnológico disponível para você tirar o maior possível do teu negócio para garantir margens minimamente aceitáveis para prosseguir no negócio e aguardar os fechamentos dos ciclos de baixa, né? Então, agora não é hora mais de brincar, agora é hora realmente de levar a sério e entender que tecnologia passa a ser o único fator que você pode controlar e que pode ser decisivo na diferença de entrar no prejuízo ou ter alguma margem de lucro positiva na próxima temporada, tá? É sim ou não. Não tem uma opção aqui. A opção é pacote tecnológico adequado para ter o resultado minimamente aceitável. Eu costumo dizer que num cenário onde a gente tem aí previsões climáticas, a gente tem desafios diversos, principalmente pensando na planta, mas também pensando na parte de economia, quando você decide desinvestir do seu negócio, você, na verdade, não vai correr risco, né? Você já está decretando um ano ruim, e o que a gente está vendo aqui é que tem muitos fatores positivos que podem trazer também, não só o risco, mas podem trazer grandes oportunidades. Uma coisa que você falou, professor, que me chamou muita atenção, foi que na lavoura se faz muita diferença, mas que na venda também da soja, do milho, do café, o produtor rural tem perdido muito dinheiro, ou tem corrido riscos talvez mais elevados do que os riscos climáticos, por não olhar isso como uma ciência,
como algo relevante dentro do negócio. O que você falaria para o agricultor que está fazendo esse tipo de planejamento, ou também porque não está fazendo esse tipo de planejamento aí para a produção desse ano? A grande parte não faz isso ainda, né? A gente vê a grande diferença, sem citar nomes, a gente vê a diferença de postura, por exemplo, de grandes grupos, né? Esses grandes grupos todo mundo conhece, eu posso até citar nome como exemplo, esse LC Agrícola, a Mágico, todos os grandes grupos que operam no Brasil, né? Que tem essa postura de aproveitar os momentos de alta dos mercados futuros e garantir uma boa parte da comercialização da sua safra bem antes dela começar a ser colhida, né? Eles chegam a níveis, às vezes, para quem não tem ideia de como é que funciona dos grandes grupos, eles muitas vezes chegam no período já de plantio com 70, 80% das suas mercadorias travadas já, ou seja, redeadas, já conhecendo o seu nível de lucratividade de antemão, né? E você pegar o resto dos produtores todos, tanto pequenos, médios e grandes, mais de 80% não usam esse tipo de ferramenta, né? Então aqui também falta gestão. Falta gestão na hora de comprar o insumo, fazer uma operação barter, proteger aquele insumo também de oscilação, de volatilidade. Depois vender o resto da safra também com algum nível de hedge, preço futuro, seja na B3, seja fazendo isso em Nova York, em Chicago, onde for, utilizando a própria cooperativa, a revenda de insumos, a indústria, os bancos, todo mundo está aparatado para auxiliar o produtor. Não tem mais desculpa de você não fazer isso hoje porque não conhece uma operação de collar, não conhece uma operação de put, de call. Ah, porque tudo eu não conheço, eu não sei como fazer. Isso não é mais desculpa. Hoje as ferramentas estão disponíveis para todo mundo, podem ser usadas. Ah, mas eu vou fazer uma operação dessa em soja esse ano só para garantir uma margem de 8%, de 6%. Mas você vai garantir 6, 8%, e não arriscar ter zero ou ter negativo. Então é isso que os grandes grupos pensam, que é fazer a gestão da compra de insumos e da comercialização de maneira convencional, de maneira cautelosa, de maneira correta, e que a grande massa ainda não consegue entender e não faz, né? A gente tem alguns grupos de cultura, você pega o produtor de algodão, de café, que estão mais acostumados a fazer isso, já tem essa história de fazer mais posição futura, de chegar antes da safra com a maior parte já travado, já comercializado, mas você vai para soja e milho, o nível de proteção comercial das safras é muito pequeno. É muito abaixo do americano, do europeu, é muito abaixo das commodities que eu citei, e isso também é um dos grandes riscos que você tocou agora, tá? Isso está faltando mesmo. E aí não cair naquela coisa, o produtor brasileiro, a meu ver, ele eu acho que é um dos melhores do mundo em tecnologia de campo, em inovação, em adotar novos insumos, em testar novos ensaios, novas disponibilidades de tecnologia que vão surgindo. Ele é craque nisso, mas ele ainda é muito, muito deficiente em gestão. E aí você tem que ter as duas pontas funcionando para que o resultado seja pleno. Sim, e aí pensando, você falou também dessas grandes culturas, você falou de café rapidamente, mas algo que é bem comum de acontecer, principalmente com um pequeno produtor de café, daí já abro um parênteses aqui para mandar um abraço para o meu amigo Raul, lá de Guaxupé, tá? A gente visitou alguns cafeicultores essas semanas atrás, e a gente vê muito aquela realidade do agricultor, do cafeicultor, nessa expectativa, não, o café vai voltar a bater os picos, eu vou segurar aqui, ou também, é algo que eu vi ali na realidade, Kogo, não, eu vou deixar o café guardado, a, a partir que eu vou tendo as minhas demandas financeiras, né, eu vou ter que pagar um financiamento, eu vou ter que pagar seja a escola das crianças, aí eu vou trocando o café na medida que eu tenho necessidade. O que você falaria sobre isso, professor? Num país que tem um custo de carrego de 15% ao ano, isso é simplesmente absurdo, com toda a honestidade, assim, tá? Porque não faz nenhum sentido isso. Por caso do café mesmo, você tem uma curva futura de preço em baixa. Porque eu falei que o preço futuro parou de cair, eu não falei que a curva não é em baixa, a curva é de baixa. Nós estamos vindo de 360 cents por libra-peso no Arábica em Nova York, entramos o ano em 280 e estamos caminhando o ano que vem para 230 cents, tá? Independentemente de questões climáticas, o ajuste de preço vai acontecer porque é outra temporada. Os estoques globais de café vão se recompor em parte, a safra de arábica global é melhor, a de conilon também. É um caminho natural. Você, num ambiente desse, sabendo que o teu preço futuro, o viés dele é de baixo no longo prazo, seja ela de 5, de 2, de 10 ou de 30%.
Você, no país que o custo financeiro é o mais alto do mundo e o custo de carrego é no mínimo 15% ao ano, é uma estratégia completamente equivocada. Para falar bem diretamente, bem objetivamente mesmo. Melhor mesmo é você comprar, antecipar a compra de insumos, garantir o preço futuro, assegurar sua margem futura, que é muito boa. Aliás, só o exemplo no café, quem fizer uma venda antecipada agora, garante uma margem de 36% no café. Tá? É uma baita de uma margem. Tá? Falando para Arábica, no sul de Minas, é uma baita margem. Por que esse alguém vai querer 50%? Pô, se você consegue travar 38% de ganho hoje sobre o custo total, por que não fazer isso? Guardar um custo de carrego financeiro no Brasil desse tamanho não faz nenhum sentido. Professor, e agora indo um pouco para a esfera aqui do que o produtor tem que se preocupar, né? Que é o que o senhor falou, da comercialização e da produção. Hoje ele já tem o desafio de pressão de margem, pressão de custos, né? Ah, mas ele tem que olhar da porteira para dentro, né? Partindo para o final aqui, qual que seria os recados que o senhor já deixaria para ele olhar esse ano com mais atenção, né? Bom, primeira coisa, né? Definir de uma vez por todas a compra de insumos que ainda não foi feita. Não tem mais tempo para isso, né? Agora é planejar, comprar. Se preciso, faz uma operação de barter para proteger essa compra aí de oscilação futura, para garantir pelo menos a fixação de margem nessa parcela da safra que vai ser comprometida com insumos. Aproveitar as altas de preços futuros que com certeza vão acontecer com o desafio climático, elas vão acontecer. De novo, não precisa ter quebra para ter altas de preço futuro. Essa alta vai acontecer para todas as commodities, vai acontecer para soja, vai acontecer para o milho, isso mesmo falando em final de guerra. Vai acontecer alta para soja, para o milho, já está acontecendo para açúcar e café, preços mais altos do que estavam sendo vistos, já com precificação de El Niño. Quando esses momentos surgirem, aproveitar, ampliar a fixação de venda do ano que vem, deixar uma parte maior da safra protegida e entrar já na colheita com pelo menos metade da colheita esperada protegida com preço protegido. No mínimo metade. Eu diria de metade a 65% protegida, para evitar a volatilidade que nós vamos ter ano eleitoral, câmbio volátil, câmbio hora sobe, hora recua, né, os movimentos estão sendo bruscos, inesperados, a guerra pode acabar ou não acabar, pode perdurar mais tempo ainda, ou seja, tem que ser agora conservador mesmo, conservador. Conservador o que é? Fazer um bom pacote tecnológico, focar na lavoura, no desempenho da lavoura e ter uma atitude comercial cautelosa, usar os instrumentos que existem para ter uma rentabilidade, ainda que menor, uma rentabilidade positiva. Isso aí é fazer o feijão com arroz, é não inventar nada, não é ano para inventar, é ano para fazer aquilo que é o óbvio. Excelente, excelente. E como tudo que é estratégico, a gente tem aquilo que a gente decide fazer e aquilo que a gente decide não fazer, professor. Por esse outro lado, o que você apontaria que são coisas arriscadas de fazer num ano igual a esse? O que não fazer no ano de 2026? Uma coisa que muitos falam, é ano para reduzir, deixar de plantar, isso não existe, né? Todo mundo sabe, o produtor não vai deixar. Isso é uma coisa que há muito tempo surge nas conversas, quando tem esse ambiente. Não, mas o produtor está sabendo que vai ter um risco de oninha, ele vai continuar plantando, mas claro, esse é o negócio dele é plantar. Então, o que não fazer é simplesmente menosprezar o risco climático que vai existir, menosprezar o risco de redução do pacote tecnológico, são duas coisas que não devem ser feitas. Questão climática, buscar consultorias, buscar orientação, adequar o calendário de plantio, saber o que fazer, talvez trocar de cultura, uma parte do milho que não entrar na janela correta, trocar por sorgo, fazer uma boa estratégia de plantio e de colheita de calendário de cultivo. O que não fazer é menosprezar isso. E o que não fazer é reduzir o pacote tecnológico pensando que vai economizar. Essa é a famosa economia, realmente, com todo perdão da palavra, é a economia burra. Porque é aquela economia de economizar pacote tecnológico no ano de margem apertada é tiro no pé, considerando que o risco climático vai ser maior com toda certeza. Excelente. Faço aqui também, caminhando aqui para o final do nosso Plantcast, também uma grande saudação aos agrônomos, reforçando mais uma vez, é ano de reforçar as parcerias com consultores,
agrônomos que podem ajudar a tomar decisão. Acho que também um agricultor que tiver as melhores informações, o maior conhecimento da sua lavoura, vai, sem sombra de dúvida, tomar as melhores decisões e não deixe de fazer essa recomendação aqui, que procure profissionais especializados, experientes para tomar essas decisões. Partindo para o final, Guilhermão, algum ponto aí para a gente terminar? Tenho sim, eu acho que só te complementando, né, Rafael, aqui hoje o produtor está lidando com uma combinação difícil, né? Custo elevado, pouca previsibilidade, fatores climáticos, então a gente não pode correr o risco de não produzir bem. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de reduzir tecnologia, reduzir doses aqui que a gente vai utilizar, né? Então sempre é necessário estar apoiado e respaldado em pessoas e empresas sérias que vão ajudar ele a conduzir para ter o melhor resultado possível, né? Excelente, Guilhermão. Professor, algum ponto para finalizar o nosso podcast de hoje? Sangue frio, né? E fazer aquilo que for correto mesmo, fazer realmente o conservador, né? Definir bem com o seu agrônomo. Quando eu falei em olhar o pacote tecnológico, eu estou olhando para o agrônomo, claro. Definir com a sua consultoria agronômica o que fazer em termos de pacote tecnológico e de estratégias para mitigar o risco climático. Ou seja, se você precisar de consultoria, precisar de um atendimento de profissional qualificado para isso mesmo. Busque esses profissionais todos que estão aí disponíveis. Nós temos boas pessoas trabalhando nisso em grande volume no Brasil, de alta qualificação. Então, buscar isso. Acho que esse é o recado. E ser conservador na questão da compra do insumo e na venda da safra, né? Passar dos períodos de margens achatadas, com uma margem mínima assegurada e seguir em frente, né? De nada adianta eu, por exemplo, usufruir de um clima que vai beneficiar o café lá na frente, o açúcar, a cana, o própria soja, quem sabe. De nada adianta se eu não fizer a minha parte, que é fazer a lavoura andar bem, né? Não vai adiantar, não adianta se eu não tiver produção, eu não vou aproveitar uma eventual virada de jogo. Exatamente, exatamente. Bom, eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. Aprendi muita coisa aqui hoje, ouvi muita informação relevante. Isso me tira do viés aí realmente de reclamações, do viés de um mercado que só tem notícias negativas. A gente tem muita coisa positiva, mas também um chamado à atenção para a lavoura, para os detalhes, para os momentos de tomada de decisão. Eu espero que você que está nos ouvindo, às vezes você está no carro, no deslocamento, está no trabalho, ou está mesmo dentro de casa. Espero que tenha valido a pena para você esse momento. A gente está comprometido em trazer as melhores informações em tempo mais rápido possível para que você possa, junto com a ICL, tomar as melhores decisões. Guilherme, muito obrigado. Professor Carlos Cogo, cadeira cativa aqui no nosso podcast. Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo episódio, pessoal. Um grande abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.